Pessoal, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Eu estou aqui muito feliz hoje, porque nós temos uma pessoa muito especial para bater um papo conosco. Quero já apresentar, antes de mais nada, Irmã Vilma. Muito obrigado pela presença, muito obrigado por ter aceitado bater esse papo com a gente e fique à vontade e seja bem-vinda ao Grupo Girassol. Paz e bem, Igor, paz e bem a todos que estão acompanhando, que vão ver esse nosso bate-papo. Muito obrigada ao Grupo Girassol, a todos os colaboradores, os parceiros desse projeto que está começando e começando com o pé direito. Um saludo, saudações de paz e de bem para todos e para cada um de vocês. Que bom, muito obrigado. Eu quero, antes de mais nada, pedir para que a irmã fale um pouco para a gente sobre, me corrija se eu estiver errado, a sua profissão, a sua vocação. Como que a gente pode definir o trabalho que você faz? Bom, eu sou uma religiosa consagrada ao Senhor, consagrada a Deus. Então, por opção, por chamado de Deus e pela consagração, eu pertenço a Deus numa congregação religiosa, as Irmãs Franciscanas da Penitência. Essa congregação, ela vive um carisma dentro da igreja, servindo a Deus e servindo a comunidade, servindo aos irmãos, de acordo com as necessidades que se apresentam. Então, eu sou totalmente entregue nas mãos de Deus para poder realizar e viver o projeto dele na minha vida. Então, é um chamado, é uma resposta e é uma entrega disponível. Só por amor e no amor. E com o amor, porque Deus é amor. Então, o que eu sou? Sou uma religiosa consagrada a Deus, vivendo, exercendo uma missão. Que legal. Ô, irmã, antes da gente, você tocou num ponto que eu acho muito interessante para a gente falar daqui a pouquinho, que é sobre a missão, certo? Antes disso, eu quero voltar um pouco e perguntar. Eu posso te chamar de você, né? Pode. Então eu vou chamar a irmã de você quando eu precisar me referir a você ou a irmã. Eu queria saber, é uma curiosidade. Vivemos tempos modernos, tempos com muita tecnologia. O que é ser o que você é? O que é ser uma religiosa, uma pessoa que está entregue às ações, às vontades de Deus nos dias de hoje? O que é ser o que eu sou? Eu não sei se eu vou conseguir dar essa resposta, mas tateando algo que se aproximaria disso, reconhecer aquilo para o qual eu nasci. Acho que hoje a gente vê, todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer se realizar. E a gente vê que existem muitas possibilidades, existem muitas portas e janelas abertas. As profissões se multiplicaram de uma maneira tão grandiosa, as possibilidades de se realizar profissional, emocional, de encontrar um caminho são tantas. Então a gente, quando jovem, tem todas essas possibilidades abertas. Eu tinha todas essas possibilidades diante de mim e fiz a minha escolha. A minha escolha foi uma resposta a um chamado de Deus. Então, primeiro de tudo, eu me senti amada por Deus. Legal. Esse é o ponto. Eu me senti amada e escolhida por Deus. E não tinha outra possibilidade que responder sim. Então, cada um tem a sua vocação. Vocação quer dizer chamado. Cada um tem o seu chamado. E dentro daquele chamado, quando se dá uma resposta consciente, responsável, uma resposta que de verdade nasce do coração da gente, nós somos realizados e somos felizes. Uma vez que vivendo cada dia esse chamado, você tem todo o talento para as comunicações, esse talento para distribuir informação para os demais. Então isso te realiza como pessoa. A minha realização vem de viver plenamente esse amor de Deus por mim e fazer que esse amor de Deus chegue às outras pessoas. Então, o que é ser religiosa hoje? O que é ser consagrada hoje? É viver plenamente esse amor, ser amada e
também poder amar aos demais. Que legal. Que bom ouvir isso, né? É muito bonito. Eu acho que hoje a gente não está acostumado com esse tipo de entrega, né? Eu não sei o que a irmã acha até. Você acha que hoje em dia nós estamos em um caminho de se afastar um pouco da nossa fé, da nossa religião? Ou você acha que não? Você acha que vivemos tempos ainda parecidos com o que nós tínhamos anteriormente? O que você vê? Qual é a sua visão sobre essa situação hoje da fé? Bom, as pessoas têm sede de Deus. As pessoas têm sede da divindade, do Ser Supremo. E essa sede, ela nunca foi aplacada. Todo ser humano quer encontrar respostas dentro de si. Ele pode dar o nome de Deus, pode dar o nome de divindade, um ser de luz, pode dar o nome que queira. Todos nós temos esta sede do infinito dentro de cada um de nós. Essa sede do infinito nos leva a buscar respostas. Então, eu vejo que as pessoas hoje continuam buscando essas respostas. Se é da maneira tradicional e convencional, eu já acredito que nem tanto. Então, assim, a gente vê a nossa juventude, os nossos jovens, a gente é jovem ainda, somos jovens, claro. Os jovens mais jovens que nós, eles tentam buscar essas respostas e encontram outros caminhos. Por exemplo, o voluntariado. Jovens que dão 2, 3 anos da sua vida em voluntariados, seja no próprio lugar onde está, seja se engajando em grupos sociais, em grupos que buscam o bem comum, o bem do outro. Grupos que tentam fazer a sociedade melhor, lugares onde nós realmente possamos ter igualdade. Isso é uma busca de sentido para a vida. Quando a gente quer o bem do outro e o bem comum, é uma busca de preencher esse espaço que só Deus pode preencher na nossa vida. E por outro lado, tem pessoas que esse vazio perdura toda a vida, nunca vai encontrar esse sentido para a vida. Por quê? Porque não se abre, porque não se dá a possibilidade, porque não se permite. Mas nós buscamos Deus e buscamos essa experiência divina e isso ficou muito na carne, muito real com esse ano de pandemia, com toda essa realidade que a gente está vivendo. Pessoas que não davam tempo para silenciar, para uma prece, para uma oração. Por tudo isso que a gente está vivendo, parou para desejar, para fazer essa sintonia, parou para pedir um mundo melhor, para pedir que tudo isso passe, que tudo isso cesse, para pensar em quem está nos hospitais, para pensar em quem não tem a possibilidade do tratamento, para pensar, tem alguma família que não tem o que comer hoje, eu posso partilhar o que eu tenho. Então, todas essas são iniciativas de entrar em contato com o Criador, com esse Deus que vem ao nosso encontro sempre. Que legal. Irmã, e você deve ter sentido esse chamado, esse dom que eu acredito que você tem, né? Que, como você disse, eu tenho um dom, você tem um dom. Você entrou em contato com ele, você descobriu logo cedo ou foi um pouco mais já na adolescência? Como que foi esse processo? Tem um versículo bíblico que diz: quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro. Eu encontrei, ao longo da minha caminhada, vários tesouros. E esses tesouros me possibilitaram essa experiência religiosa. Aqui entra, então, o meu primeiro contato com a experiência religiosa. Eles me convidaram para um grupo de jovens, um grupo de jovens na Paróquia Sagrado Coração, aqui em Bebedouro. A paróquia está situada ali junto ao prédio do Educandário. E nesse grupo de jovens eu fiz a experiência com Deus. Eu tive o meu encontro pessoal com Jesus Cristo, a partir deles e com eles, né? Então iniciei um processo de conhecimento e de reconhecimento da fé. Um amadurecimento na fé. Então, participei de vários grupos, participei de várias experiências religiosas, momentos espirituais, e aí foi nascendo
foi nascendo em mim, foi essa sementinha plantada no meu coração, foi tomando forma, Sim. foi tomando suas características próprias, né? Então, toda experiência de fé, ela nasce do encontro com uma pessoa, Igor. Não pode ser abstrata. O Papa, ele fala isso, né? O Papa Bento XVI. A nossa fé, ela não é uma ideia, sabe? A nossa fé, ela não vem de conceitos morais. A nossa fé é um encontro. A gente tem que se encontrar com uma pessoa. Perfeito. E quem é essa pessoa? É Jesus Cristo. Então, eu me encontrei com esse homem, que me desculpe os demais, ele é o mais belo. A gente estava brincando que você estava super elegante, que quando entrou mencionamos a sua meia. Para quem ainda não havia percebido, né, irmã? Olha só minha meia. É tendência de moda, meias divertidas. Então, com todo esse esforço que você faz, está bonito? Está, mas não chega a beleza. Não estou nem próximo, né? Próximo. Porque eu me encontrei com uma pessoa. Não é com uma ideia, não é com um projeto, não é com uma definição ética, mas é com uma pessoa, com Jesus Cristo. E com um projeto de vida, que é o segmento dele. Que legal. Ô, irmã, você falou pra gente então que o seu caminho, né, na religião, vamos dizer assim, começou aqui em Bebedouro mesmo. Você é nascida, né, aqui em Bebedouro. Não. Conta pra gente onde você nasceu. Eu sou uma baiana, gente, com essa pele, com esse sotaque, com essa ginga, não tem como não dizer. Não, eu sou uma baiana do interior da Bahia. A cidade onde eu nasci, ela fica a 700 quilômetros da capital, então é bem interior da Bahia mesmo, Candiba. E as minhas raízes estão lá até hoje, meus avós, tios, primos estão lá. E a gente veio como migrante, deu uma paradinha de uns quantos anos em Minas Gerais para dar uma descansada, né? E depois a gente chegou aqui em Bebedouro. Que legal. E chegando aqui, a minha família se estabeleceu e a gente morando em vários bairros da cidade. Em 99, a gente mudou para a Zona Sul. Foi onde eu comecei a estudar aqui no Pascoal, a ter contato com com esses amigos, esses grandes tesouros. E eu tinha professores que participavam ali na Paróquia Sagrado Corações. Assim, sempre me encantou a matemática. Eu tinha uma professora de matemática, a Lúcia, e ela também era catequista. Isso então são coisas que vão arrastando a gente, sabe? Vão como que se amarrando, vão construindo vínculos. Sim. E aí, então, uma baianinha. Que legal. Gosto muito dos baianos. É um povo incrível. Incrível. Não posso negar. Não pode negar. Não posso negar. Ô, irmã, explica pra gente, então, esse processo que você disse no educandário, né? O que é o educandário para quem ainda não conhece? Ah, tá. Quando a gente fala educandário, a gente está se referindo já diretamente à instituição de ensino. Certo. O educandário é a instituição de ensino e formação que está ali na praça, aquele prédio grande que a gente subindo vê. Tem a Paróquia Sagrado Coração de Jesus, que usa a capela do educandário para suas atividades, para celebrações litúrgicas, utiliza o prédio emprestado. Certo. Porque, na verdade, quem mantém, a direção, está sobre ali o pastoreio dos frades franciscanos. Perfeito. A paróquia também está aos cuidados dos frades franciscanos. E tem também a Casa de Santa Clara, que é outra instituição aos cuidados dos frades, que está ali também no mesmo espaço geográfico, certo. No outro lado do quarteirão, assim a gente vai dizer. Então são 3 instituições, mas todas que vivem desse carisma, que bebem nesse carisma do franciscanismo, do carisma de São Francisco de Assis, e estão sob os cuidados do pastoreio, sobre o olhar paternal dos frades franciscanos. Legal. E eles realizam o trabalho, o próprio trabalho de educação religiosa, eles também têm o trabalho da escola, como você disse, são desenvolvidos todos pelos franciscanos, é isso?
Eu não sei dizer o funcionamento direto do Entendi. educandário, porque eu não tenho... Até porque tem 12 anos que eu saí daqui. Sim. Mas os frades, eles estão no acompanhamento da equipe e na coordenação do educandário. Até porque não tem tantos frades como a gente tinha antes. Eles contam com uma equipe. Eu sei que tem direção, tem a própria diretoria constituída do educandário. Então tem toda uma organização interna. Não sei explicar porque não estou nem na cidade, nem envolvida com com a dinâmica da escola. Mas sim, é oferecida a educação a muitos jovens, crianças e adolescentes da nossa cidade. Que legal. É uma ação que eu acho que a irmã deve concordar comigo que é muito importante, né? A educação eu acho que é o caminho para um mundo melhor, né? É um dos pilares. Acho que quando a gente tiver realmente a nossa população educada, com pensamento crítico, conseguindo avaliar, julgar situações, fazer boas escolhas, porque com a educação nós vamos ser capazes de fazer escolhas corretas, escolhas bem avaliadas e decisões tomadas de maneira consciente. Não que todo mundo tem que pensar igual, não. Então nós vamos ter, cada um dentro das suas próprias escolhas, saber por que escolheu e se está escolhendo o melhor. Porque a gente sempre vai ter essa liberdade para raciocinar e fazer as nossas próprias escolhas. Mas a educação é o caminho para um pensamento crítico, para ter consciência do que cada um está fazendo, das suas próprias atitudes, saber que uma atitude pessoal, ela tem reflexo no comum, ela tem reflexo no social, ela tem reflexo na vida das outras pessoas. Nós somos irmãos. Perfeito. Eu concordo com a irmã absolutamente. Ô, irmã, vamos mudar agora de assunto. Vamos falar um pouco e especificamente sobre você. Vamos lá. Eu quero saber, eu acho que é uma curiosidade de todo mundo que está assistindo também, como se dá o processo de formação ou de estudo ou de desenvolvimento, eu não sei qual é o melhor termo, me corrija, para que você esteja apta a exercer o seu trabalho que você hoje realiza. Tá. É processo formativo mesmo. É um processo formativo? A gente entra num processo formativo. E esse processo, ele conta com algumas etapas. Essas etapas, a gente chama etapas porque não são anos, eles não são determinados em 1, 2 anos. Porque leva em conta o particular, o pessoal de cada um. Então, essas etapas na minha congregação, porque isso também tem diferença de uma congregação para outra, de um instituto religioso para outro. Mas na maioria segue o processo. Primeiro ano que a gente ingressa é o aspirantado. A própria palavra nos leva a refletir, né? Aspirar. Então eu aspiro aquela forma de vida, vendo as outras irmãs conviverem. Então já estou ali na casa, já convivo com elas, depois que ingressei, né? Então eu estou aspirando essa mesma vida. Segundo ano, segundo momento de formação é o postulantado. Depois de desejar, de querer esse tipo eu tomo uma postura, postulantado. Diante da realidade, então eu tenho uma escolha, eu tomo uma postura. E depois o noviciado, que seria comparado ao noivado, num processo de enamoramento. Sim. Seria comparado ao noivado. Ao final do noviciado, a gente é perguntada, então, se é isso que a gente quer. Consagrar a nossa vida. Então, depois desse que o noviciado ele consta de 2 anos, aí sim é fixo, porque o primeiro ano ele é mais interno, mais para oração, para reflexão pessoal, para esse momento de intimidade e interioridade. O segundo ano é pastoral. A gente faz 2 estágios nas nossas comunidades, ver como as irmãs vivem, quais são os trabalhos que elas têm, porque a nossa consagração, ela se desenvolve, se desabrocha numa missão, num trabalho específico. Então, aí, depois de tudo isso, a gente toma uma decisão. E aí, o que você quer?
Aí vem a profissão dos votos. A gente professa 3 votos: pobreza, castidade e obediência. São 3 conselhos evangélicos. Algumas pessoas chamam de conselhos evangélicos, votos. Então, é nisso. Então, a gente fala profissão porque a gente professa. Então, a gente professa isso diante da comunidade religiosa, diante da comunidade igreja, também diante da sociedade, né? Muito legal. Irmã, você traz uma palavra bem interessante, né? Que me faz pensar. São conselhos que o Evangelho traz, né? É correto, então, a gente pensar que vocês, por exemplo, não são proibidas de absolutamente nada. É realmente uma escolha e um conselho que não impede vocês de, por exemplo, uma curiosidade, namorar. É uma curiosidade que a gente tem, né? Então, vocês não são proibidas de nada. É absolutamente uma escolha, não é? Igor, eu tomei uma decisão. Nenhum momento foi isso. Você é proibida. Eu não penso e não me gusta. Eu não gosto. Me confunde às vezes o espanhol. Eu não gosto nunca de explicar no sentido negativo. Eu não posso. Eu sou proibida. Não, eu escolhi. Sim. Eu fiz essa escolha. Quando eu professei os meus votos, quando eu disse sim a Deus e quando eu quis consagrar a minha vida, eu sabia que essa consagração vinha com viver a castidade, com viver a obediência e viver a pobreza, a simplicidade, não ter nada próprio. Então, é uma escolha livre, é uma escolha por amor. Então, assim, não é que eu sou proibida, eu escolhi. Perfeito. Aí está a diferença. Sim. Aqui marca o que é sobre o que eu vou construir e viver a minha vocação. Porque ninguém me proíbe nada, eu escolho. Ninguém me obriga a nada, eu escolhi por livre decisão. Vou consagrar minha vida nesta forma de vida que é a consagração religiosa. Você escolheu a comunicação, você abriu mão de ser advogado, de ser engenheiro, você abriu mão de ser um grande chefe cozinheiro. É verdade. Você abre mão de algumas coisas quando faz uma escolha. E a minha escolha foi entre 2 coisas boas. Aliás, a minha escolha foi entre 2 coisas muito boas. E eu escolhi uma delas e me realizo e vivo plena nessa escolha que eu fiz. Muito bem. É muito bonito ver a irmã falando. Eu quero já agradecer mais uma vez, viu? Muito obrigado por estar dando essa aula aqui pra gente hoje. A gente fala da experiência de vida, né? A gente fala daquilo que é e daquilo que sente. Muito, muito legal mesmo. Irmã, você então, a gente passou pelo processo, né? Que você disse que é realmente um processo de formação. Quando você concluiu esse processo, aí a gente já pode dizer que você foi para a sua primeira missão? Sim. Isso? E qual foi? Quando eu fiz os votos, eu permaneci na mesma casa que eu estava. Eu fiz a minha formação em Taquaritinga, aspirantado, postulantado e noviciado. Sim. E quando eu professei, as irmãs me enviaram para o Lar São João Bosco. Na época ainda é uma instituição que atende a crianças do berçário até 14 anos. E aí tem diversas oficinas, ajuda com reforço escolar, mas com oficinas de dança, de culinária, de artesanato, de formação espiritual, dos valores. A gente trabalhava tinha essa missão, esse trabalho junto com as crianças. Na época a gente atendia 280 crianças no município de Taquaritinga, de diversos bairros. Então foi com as crianças que eu fiquei nesse primeiro momento. Que legal. E você poderia falar pra gente de uma experiência marcante que você carrega para a sua vida dessa primeira missão? Na primeira semana que eu cheguei no convento dia 7 de fevereiro. As irmãs falaram assim, dia 7 você vem, era um sábado, era às 2h da tarde. Então, junto com a minha família, foi minha mãe, 2 irmãos meus, e a Lúcia, que era uma ministra da Eucaristia da nossa paróquia. As Lúcias seguem minha vida, né? A primeira professora Lúcia, agora a Lúcia. Ela foi me levar, foram me deixar
no convento. Aí nós entramos, foi muito bem acolhida, as irmãs receberam ali, depois foram embora. E aí essa primeira semana, o contato com as irmãs e tudo, e já tinha as crianças frequentando a instituição. E eu fui ajudar. Fizeram um baile de carnaval com as crianças. Olha! E as crianças, imagina, 280 crianças pulando num salão e serpentina e aquelas bolinhas de papel, tudo. Um dos meninos, um anjo muito santinho, pulando, deu com a cabeça num pilar. E aqui é uma região que quando corta, sangra demais. Sim. Então esguichava o sangue assim, fazia como uma cachoeira. Eu não sabia como reagir. Estanquei o sangue do menino e fui correndo para a formadora, né? Irmã, e o sangue corria entre os meus dedos assim. Cheguei desesperada no pronto-socorro, achando que o menino já ia morrer, desfalecer, né? O menino, a irmã, uma toalha e tudo. Pronto-socorro, Taquaritinga era tudo muito perto, era uma quadra dali, até chamar alguém para socorrer e tudo. Agarrei o menino no braço e fui correndo. Chegou lá, meio ponto, acho que não deu um ponto inteiro. E todo aquele desespero. E quem olhava a cena, eu estava toda assim ensanguentada. O braço tinha corrido sangue para tudo, mas era porque era o lugar. Eu falei assim, carnaval? Não, isso foi a experiência de terror. Eu falei, tô num filme de terror. Então foi assim a primeira experiência que eu não esqueço. Tinha 7 dias na casa ali no convento. Tinha praticamente chegado. E eu falei, o menino vai morrer na minha mão. E aí foi só o desespero, só. Graças a Deus. Deu tudo certo. Ô, irmã, então depois que você passa pela sua primeira missão, me explica como que é. Existe um período que você precisa trabalhar? Existe um período determinado de cada missão? Como que é essa escolha ou esse chamado de cada missão? A nossa congregação, a maioria das congregações tem um conselho. Esse conselho ele é formado por irmãs. E nós somos uma província. A minha congregação, ela nasceu na Alemanha, em 1846, com uma jovem, Anna Fraundorfer, e ela, junto com 14 irmãs, naquele contexto de miséria, da pobreza, dos filhos ilegítimos por causa da situação de guerra na Alemanha, começa a acolher essas crianças na própria casa, no celeiro que os pais dela tinham ali. E daí você vai desenrolando todo um processo e surge a nossa congregação, Irmãs Franciscanas da Penitência. Certo. Então a nossa casa geral é na Alemanha. E em 1935 saem 5 irmãs da Alemanha e vêm em missão para o Brasil, a convite do Papa, que as congregações se abram. E elas vêm e depois de muitos anos, essa missão no Brasil se torna uma província. Então, assim, a província, ela tem independência, tem ligações afetivas, carismáticas, espirituais com a casa geral, mas tem autonomia de gerência. Certo. Ela tem independência nesse sentido de tomada de decisões. Perfeito. Então, a nossa província tem um conselho, que é constituído de algumas irmãs, e essas irmãs, elas que tomam essas decisões, iluminadas pelo Espírito Santo. Nós acreditamos que é o Espírito de Deus que nos move e nos pede estar aqui ou lá. E através delas a gente recebe esse... Então não tem... O conselho, ele é eleito para 3 anos. A gente tem de 3 em 3 anos capítulo. Certo. Então o conselho é eleito para 3 anos. Então se faz as mudanças necessárias, você pode ou não permanecer ali no trabalho onde você está. Entendi. Então, nesse primeiro momento que eu falei do Lar São João Bosco, eu fiquei 2 anos. E logo fui transferida para o Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Uma cidade chamada Guia Lopes da Laguna. Guia Lopes da Laguna? Região fronteiriça, jardim, bonito. Bonito todo mundo conhece, Bonito, né? É um ponto turístico, não é muito conhecido. A 80 quilômetros de Bonito, Guia Lopes da Laguna. É uma cidade, então, bem pequena, né? É uma cidade pequena, de interior E lá a sua missão era em qual instituição? Nós temos um asilo, uma instituição de longa permanência para idosos. Certo. E aí eu trabalhei lá. Eu ajudei no trabalho com os idosos, no cuidado com os idosos. A nossa comunidade é inserida no asilo, então às 24 horas é ali no cuidado. Ah, legal. Agora, foi uma mudança grande, né? Você estava no interior de São Paulo, acredito que uma cidade mais estruturada, penso eu.
trabalhando com crianças. Você vai para o Mato Grosso do Sul, numa cidade, acredito, menos estruturada, né? E trabalhar com idosos. Você sentiu? Foi uma mudança bastante grande? Como que foi esse processo? Sim, foi grande a mudança. Foi realidades assim totalmente diferentes. Eu tive que aprender muito e agradeço essa possibilidade de ter aprendido, porque a gente descobre que a nossa finitude, por assim dizer, sabe, Igor? Quando a gente tem contato com o idoso, quando a gente tem contato com alguém que tem essa experiência de vida e que já está. A velhice nada mais é que o outono da vida, né? As folhas vão caindo, as luzes vão ficando mais opacas e a gente tem a certeza que está chegando no fim. A gente tem então essa consciência da finitude e da fragilidade humana também. A gente se torna mais humano, a gente se torna mais empático, mais solidário, a gente reconhece a necessidade de saber a dor e o sofrimento do outro, mas também de se alegrar por toda a história de vida, pela experiência que ele traz consigo. Sim. E morar em asilo com criança também, mas morar no asilo com idosos traz experiências muito engraçadas também. Eu acho que então você deve ter bastante experiências engraçadas para contar pra gente, né? Eu quero saber de algumas. Lá do asilo tinha um idoso, ele se chamava Durvalino. E ele já era bem independente para tudo. E ele era assim, bem nervoso, bravo mesmo. E ele tinha uma mania, ele colocava apelido em todo mundo. Todo mundo que chegava, imediatamente ele já dava um apelido. Então, nós tínhamos uma irmã, ela era bem magrinha, assim, a irmã Mariazinha, pequenininha e tudo, ele chamava ela de Coisinha. Ou Coisinha. E era assim, Coisinha, e repetia, era aquele idoso da repetição. Aí, a primeira vez que ele me viu, eu tava vindo no corredor assim, aí ele virou e falou assim, já vem essa pernuda. Então, eu fiquei sendo a pernuda, sabe? E aí a gente ia dar comida para ele e dava comida na boca dele. Então assim, eu não quero. Aí você ia com a colher, ele comia, enquanto mastigava, ele dizia, eu não quero essa comida. Aí você fazia de conta que ia tirar o prato e ele ia falar, onde você vai? Me dá minha comida. Então assim, são situações bem que a gente vai... Ele já faleceu hoje, né? Ele já faleceu depois que eu saí de lá. Isso que a gente vai guardando, vai recordando, né? Sem dúvida. Irmã, assim como eu fiz a pergunta do trabalho com as crianças na primeira missão, o que seria a experiência que fica desse período de trabalho com os idosos? A experiência que fica é que a nossa vida, ela passa, Igor, sabe? Eu não sei quantos anos a gente ainda tem. Eu acho que você é um pouquinho mais novo que eu, mas assim, nos restam 50, 60, 40 anos, a nossa vida ela passa. O que você vai ter feito com a sua vida quando você estiver na idade que eles estariam? No final de tudo, você olhando para trás, o quanto que você pode ser grato por essa experiência de vida que você fez. Quem são as pessoas que você cultivou, que ficou na sua vida. E ter consciência de que nós podemos oferecer e fazer por essas pessoas que estão já no fim da vida, que esses últimos anos, dias, meses, sejam melhores ou sejam mais felizes. Assim, valorizar o idoso, ter essa consciência da importância que o idoso é como raiz, como história de vida, como sabedoria. O idoso não é para ser descartado, não é um vaso velho que fica no canto das famílias, das casas. Então, assim, quem tem vó, quem valorize. E é isso. Como a gente vai ter vivido? Quando a gente chegar lá, que experiências a gente vai ter guardado? Perfeito. Muito legal. Ô, irmã, você acha que nós somos
um país, uma população que a gente dá pouco valor para os idosos? A gente talvez esqueçam o que eles fizeram pra gente. Você acha que nós temos essa questão de memória a ser desenvolvida ainda? Sim, falta muito. Falta porque a gente não gasta. As pessoas perdem tempo com os idosos. Então falta a gente perder tempo, sentar, escutar, a gente resgatar a sabedoria que tem. Então, quando foi a última vez que você sentou e escutou um idoso contar uma história? História da vida dele, outras histórias. Quando foi que a gente fez memória de como surgiu? Por exemplo, eu falo, né? A minha família migrou para cá. Como vivia a minha família antes de migrar para cá, as minhas raízes. Então, a gente faz pouca memória. Porque assim, a gente tem muita informação na ponta dos dedos, na mão, nas telas, multitelas hoje em dia. A gente tem muita informação, às vezes pouca formação e quase nenhuma memória. Sim. Quase nenhuma memória. O Papa Francisco fala que a gente tem que ser grato pelo nosso passado, tem que olhar o nosso futuro com esperança e sabe, ter assim, essa consciência no hoje, né? Agora eu esqueci a palavra que ele usa, mas é gratidão pelo passado, esperança no futuro e alegria no presente. Claro, né? Claro. O nosso presente nada mais é do que o início da construção do nosso futuro, né? E eu acho que a gente só vai ter um futuro melhor se a gente souber e respeitar, né? E não se esquecer de quem nos trouxe até aqui, que estava no passado, né? Eu acho que as palavras do Papa são muito, muito precisas, né? As origens da minha congregação, por que nós nascemos, por que surgiu as Irmãs Franciscanas da Penitência, né? Qual é nosso carisma, inspiração primeira? Eu faço parte dessa história. Claro. Sou uma irmã franciscana da penitência em 2021, mas faço parte de uma história. Faço parte de um povo, de uma cultura, faço parte de toda uma memória construída em volta disso. Perfeito. Irmã, você ficou então quanto tempo trabalhando com os idosos? Eu fiquei lá no Mato Grosso do Sul um pouco mais de um ano. Aí um dia eu recebi um telefonema da nossa provincial na época e ela me dizia: você foi transferida para a Bolívia, uma comunidade em 4 Canhadas, e você vai trabalhar lá na nossa missão. Aí eu fiz a mala e fui. Outro país, outra língua, outros costumes, outra maneira de entender e de compreender o mundo. Ô, irmã, e você recebe a ligação em um dia e você já no dia seguinte já vai? É um pouquinho mais complicado que isso, porque a gente está numa instituição, tem responsabilidades, tem coisas que dependem da gente. Então eu fiquei no Mato Grosso, depois da notícia, no Mato Grosso do Sul, mais uns 20 dias para organizar a documentação, para explicar para a irmã que estava ficando. Então assim, é o processo só da gente se acomodar ali, né, na nossa saída, nas que estão ficando, e já fui. Que legal. Ô, irmã, e você chegando na Bolívia, qual é a primeira diferença assim grande para você quando você chega? Sem dúvida a língua, porque depois da notícia recebida, aos 20 dias, eu não fui aprender o espanhol. Eu estava assim, organizando as coisas ali, que eu estava saindo do asilo. Então, a primeira grande diferença, o primeiro grande impacto é a língua. Por mais que todo brasileiro pense que sabe espanhol ou que pode falar alguma coisa de espanhol, não, assim, no real, no concreto, no dia a dia, não é assim. É um idioma mais complexo do que a gente pensa, né? A gente brasileiro tem, como a irmã disse, acha que fala um pouco mais enrolado e a gente tá falando espanhol, né? Não é bem assim. Sim, é verdade. E são línguas muito parecidas, sim. Com o tempo você se acostuma e, claro, você capta as ideias, compreende, ainda que você não fale. Mas o processo de falar requer estudar.
exige que você realmente se dedique. Até porque você primeiro passa bastante vergonha, você primeiro tem assim, as suas... No espanhol para o português tem o que a gente chama de falsos amigos nas palavras, né? É a mesma palavra com um significado totalmente diferente, fora do contexto e tudo. Então a gente tem aí as nossas gáfias linguísticas. Irmã, agora eu vou precisar te perguntar isso. Você já cometeu alguma gafe? Muitas. Conta pra gente, então, algumas delas. Por exemplo, numa determinada situação, a gente estava lá entre vários... Porque, assim, nossa comunidade de irmãs são brasileiras. A gente trabalha com um padre que é polonês. Ambos se comunicando com bolivianos em espanhol. Aí você imagina a pluralidade de tudo isso. E um dia conversando com ele, não sei o que, a gente terminando a conversa, eu falei, ai, já me basta, estou um tanto que embaraçada e me vou. Porque não compreendia algumas coisas que estavam sendo definidas ali. Aí o padre, depois cheguei em casa, a irmã, e o que aconteceu, né? Eu falei assim, ai, o padre ficou assustado, e eu falei que estava embaraçada e que já estava vindo embora. Aí ela ligou pro padre super envergonhada, dizendo, a irmã não está embaraçada, a irmã não está embaraçada. E depois ela me fala, embaraçada em espanhol é grávida, né? Então, não tinha entendido absolutamente nada. Então, são palavras muito semelhantes, muito particulares. E outra vez a gente estava almoçando na casa de uma família, eu tinha dias recém-chegada, nem dias, uma semana eu acho que a gente tinha, porque o meu tempo de gáfias é uma semana. A gente estava almoçando numa família e era assim um quintal de terra e tinham preparado a mesa embaixo de uma planta de uva e tudo. Terminou de servir a comida ali, era uma sopa. E eu falei para a dona da casa, nossa, que linda a sua parreira aqui, né? Que lindo tá, que bonito ficar aqui embaixo da parreira. E todo mundo almoçando. As mulheres estavam sentadas de um lado, começou a baixar a cabeça, os homens todos levantaram, se foram, assim. Então, aí a irmã me deu uma cotovelada, assim, entre as duas costelas. Cheguei em casa com a costela doendo, aí ela foi explicar. O termo parreira, em espanhol, está relacionado com um ato sexual. Então, não tinha nada a ver com a planta de uva que eu estava me referindo. E eu, na minha santa ignorância, né, ali tranquila, dizendo. E tem várias outras palavras que não tem, para nós, são palavras comuns, corriqueiras do dia a dia e que, quando transferidas, não tem esse sentido. Muito legal. Então, são muitas gafes. E com esse mesmo padre polaco, então, se eu sou mais nova que você, eu sou menor que você. Sim. Então, se você é mais velho que eu, você é maior que eu. Então, o padre polaco era mais alto que eu, não, assim, bem alto. Mas aí, numa discussão ali, nessas coisas de conversa, eu falei, não, eu sou maior que você. E ele, não pode ser. E eu, não, eu sou maior que você. Eu falei... E eu brigando ali na discussão que eu era maior que ele. Cheguei em casa e falei assim, o padre Pedro não aceita que eu sou maior que ele, um polaco, grandão, né? A irmã, claro que não, ele já vai completar 50, você não saiu dos 30 ainda. Aí que eu entendi, porque o polaco, pensando em espanhol, não era capaz de falar, a irmã está se confundindo com as palavras, porque ele não sabe que em português menor não é mais novo. Então, aí eu voltei e falei, no outro dia, não, que eu sou menor que você. Não, são confusões de palavras que, para me acostumar com o mais grande, isso é mais grande. Eu falo, gente, que soa muito diferente, soa feio. Né? Aí eu chego no Brasil e falo, porque essa cadeira é mais grande. Eu falo, não combina, né? E é o correto em espanhol, mais grande. Porque maior é relacionado à idade. A idade, maior ou menor. Maior ou menor. Perfeito. Irmã, a Bolívia, eu acho que apesar de ser um país tecnicamente próximo ao Brasil,
eu acho que nós brasileiros conhecemos pouco da Bolívia, né? Eu queria saber de você, assim, o que existe no país, o que é muito interessante para quem de repente vai até a Bolívia para conhecer, o que você traz de experiência da Bolívia para compartilhar aqui conosco, brasileiros? Comunidade das Irmãs em Quatro Canhadas. Esse é um ponto que todo mundo precisa conhecer indo até a Bolívia. Vá conhecer. Mas assim, a Bolívia é um país relativamente pequeno, se a gente compara com o Brasil. Porque a Bolívia ela tem as dimensões de um estado brasileiro. A gente pega aí os estados maiores. A gente pega os estados maiores, é o que é a Bolívia. E com tamanho, assim, no tamanho populacional também, a população boliviana inteira é menor que a população da capital, São Paulo. É um país pequeno, só que é um país multicultural, tanto que até o nome, né? Nós somos República Federativa do Brasil, eles são Estado Plurinacional de Bolívia. Então eles têm essa coisa do pluricultural, muitas culturas em um povo, muitos costumes, assim, uma riqueza de várias etnias, vários povos dentro de um território tão pequeno. E a Bolívia você pode conhecer muitas realidades diferentes num espaço pequeno territorial. No Oriente, você encontra planície, calor, toda uma realidade muito próxima que a do Brasil. Por exemplo, no altiplano, você encontra as montanhas, neve em La Paz, você encontra uma outra realidade. Tarija, produção de vinhos, vinhedos. Então, assim, um país pequeno, mas com regiões muito marcadas. E cada região com a sua cultura. E é muito característica a cultura boliviana. Desde a comida, as danças, o próprio dialeto que eles praticam, que eles usam no dia a dia. Uma diversidade muito grande. E na riqueza natural, né? O Salar de Uyuni, que é o deserto de sal que tem na Bolívia, que é belíssimo. Eu ainda não conheço. Não conheceu? Mas é uma beleza natural esplêndida boliviana. O Lago Titicaca, que também fica perto de La Paz. São riquezas grandiosíssimas em Bolívia e que encantam. Sim. Assim, Bolívia tem muitas possibilidades. Bolívia é um país hermoso. Que legal. Irmã, a Bolívia também tem uma característica, né? Eu também não conheço a Bolívia, mas as imagens que a gente vê é sempre de um povo, pelas fotos, né? Aparentemente muito alegre, que tem uma vestimenta bastante colorida, bastante diversa. Isso é uma característica, como a própria irmã disse, dessa pluralidade, né? Cada região tem uma característica de vestimenta, né? Acredito que de culinária também. Então já emendo essas duas perguntas sobre a comida boliviana, que eu gosto muito. Eu já comi muita coisa da Bolívia, quero que você conte pra gente o que é bom lá na Bolívia para se comer. E essa questão, são muitas variações, né, populacional, muitos povos diferentes em um único território. Conta um pouco dessa construção da população boliviana. Cada lugar tem assim a sua característica própria. Então, você chega, você percebe já. Tem muitos grupos étnicos que mantêm a vestimenta. Aquela vestimenta da apresentação, da festa, do baile, é a vestimenta do dia a dia. São as roupas características. Para eles não é uma fantasia, como por exemplo, você chega no Brasil, no Nordeste tem as festas típicas, temáticas. Então eles se fantasiam, dançam, tiram e são... Não, lá não, é a roupa que é de identificação. Eles têm muito forte a identidade deles. Então isso é muito característico. Quem é o boliviano dentro dessa cultura? Então eles têm isso muito forte. A comida é riquíssima. Você pode comer coisas muito diferentes
E assim, a base alimentar, a base comum do boliviano é arroz, milho, a mandioca, carne. Então, assim, é a base alimentar deles. Mas tem os pratos típicos. A sopa de amendoim, que é sopa de maní. Tem chicharrón, majadito. Tem patasca, que assim, são coisas muito típicas dele. Patasca é um caldo feito com a cabeça da vaca ou do porco, fica numa panela, cozinha toda a noite, então derrete tudo ali, todas as partes derretem, forma um caldo, e coloca milho, coloca todos os temperos e vira um caldo, uma sopa. Que legal. Então, assim, coisas muito típicas deles, fica muito bom. Deve ficar. Eu assim. gosto. Deve ficar. Minha irmã, o milho também na Bolívia é um alimento também com muitas variações, né? Aqui no Brasil a gente conhece o milho, aquele amarelinho, né? Mas lá existe o milho roxo, o milho vermelho, né? Existe o branco. É uma infinidade de qualidades. E a batata também. Cheguei no mercado, a irmã falou uma vez pra mim, vai lá, pode comprar 1 quilo de batata? Cheguei no mercado, tinha como que 200 sacos desse de quintal, né, de saco de quilos, e umas 200 tipos de batata. Aí a mulher perguntou pra mim, qual batata? Eu soube falar pra ela pra fritar. É muito tipo de batata, é muitos tipos de milho. E assim, eles ainda... Por que eles conseguem essa variedade? Eles plantam, assim, em Cochabamba, tem muita plantação de batata. E eles ainda na produção manual, ainda é no cultivo manual, com pouca interferência de química. O transgênico não entrou na produção boliviana ainda. Então, eles produzem mesmo naturalmente, vou assim dizer. Sim, não sei se essa é a palavra correta, mas... Organicamente, né? Vamos dizer, sem tanto usam insumos agrícolas. Usam sim. Falar que eles não usam agrotóxicos usam, mas eles ainda têm um cultivo muito próprio deles, né? Mantém muito ainda. É muito legal. Uma curiosidade, até quero que a irmã comente sobre isso. Aqui no Brasil nós comemos a gelatina, né? Como uma sobremesa, um pote de gelatina. Lá na Bolívia, eu já experimentei e é muito bom. Eles costumam, o nosso bolo de aniversário, aqui a gente tem o recheado, né, com o brigadeiro, com frutas. Na Bolívia, o bolo de aniversário é recheado com a gelatina, não é, irmã? É uma camada de gelatina. Entre um bolo e outro, é uma camada, prepara a gelatina lá mais firme e recheia o bolo com gelatina. É uma curiosidade que quando eu experimentei achei muito diferente. Não esperava comer bolo com gelatina, mas é muito bom. Fica a dica aí, uma receita boliviana. Bolo com gelatina, muito fácil e gostoso. Irmã, quero agora perguntar para você, eu sei que você tem uma história que a gente conversou antes, muito legal para você contar pra gente, sobre a questão da alimentação e do que o boliviano, eu não sei o nome da pessoa, falou com o alemão, que ele achou que o alemão era um povo muito pobre. O alemão, coitado, ele não... Conta pra gente essa história que vale a pena. É uma história que eu escutei, né? Eu não presenciei, mas que a gente vai chegando lá, vai escutando histórias anteriores à nossa, né? Então, quando alguém me pergunta se a Bolívia... você mora na Bolívia, é um país muito pobre, né? Porque a primeira reação de dizer que eu moro na Bolívia é alguém tocar no tema da pobreza. A gente começou pelo caminho contrário aqui hoje, né? Falando da cultura, dos costumes e tudo. Mas chegou um missionário, um sacerdote alemão lá, e aí estavam sentados, o cacique, as pessoas estavam sentados todos ali conversando. E então ele pergunta, e lá na Alemanha, como é que é? Com curiosidade, né? Como é que é? Ele fala assim, na Alemanha vocês têm yuca, mandioca? Vocês têm yuca? Não, nós não cultivamos a yuca lá assim. Na Alemanha vocês têm maíz, o milho? A gente usa pouco milho. Na Alemanha o milho é para alimentar os porcos. Então, na Alemanha vocês têm mani, é o amendoim?
Não, a gente não tem assim tanta variedade, a gente não usa para tantas coisas, porque o amendoim é usado para suco, para chá, para sobremesa, para sopa, eles usam muito o amendoim, né? E aí o alemão diz, não, a gente não tem assim, não usa tanto o amendoim lá. Então o boliviano, então, tirou a conclusão, né? Nossa, vocês não têm mandioca, não tem milho, não tem amendoim, como vocês são pobres? Então, assim, né, considerar a questão econômica, pobreza e riqueza vai muito em que bases eu estou avaliando Sem isso, dúvida. né? O que é precioso para o boliviano, sem dúvida, não tinha valor, assim, não era o essencial para o outro. Então, a gente falar de pobreza, qual é o chão que eu estou pisando, né? Qual é o meu referencial, né? Irmã, o boliviano também, ele é um povo muito nacionalista, né? Eles exaltam muito o país, eles defendem realmente as cores, literalmente, né, da bandeira. Sim, Semana da Pátria, Independência da Bolívia, todas as casas colocam a bandeira, tem desfile, os desfiles na Bolívia, todos os colégios desfilam, todo mundo se prepara para um evento de gala. Então, assim, ele tem todos os símbolos pátrios, eles têm muito forte essa identificação, assim, com a pátria. Que legal. E você não vê os símbolos da Bolívia no colégio ou nas ruas ou em qualquer lugar. Então, eles têm essa reverência, assim, esse cuidado, esse amor pátrio. Sim, isso é muito legal, né, num povo, né? Eu acho que isso gera uma unidade muito grande, né, para o país, essa identidade de eu sou boliviano. Eu acho que é muito legal, assim, talvez nós brasileiros tenhamos menos, né, em comparação com a relação eles com a pátria, né? O Brasil tem na Copa do Mundo. Na Copa do Mundo somos Aliás, isso é uma questão muito interessante também, né, irmã? O futebol, eu não sei se a irmã gosta do futebol. Eu gosto muito de futebol. Eu também. Olha, hoje vocês estão assistindo aí, talvez daqui a alguns dias a gente já será campeão da Libertadores novamente. Talvez não, seremos. Seremos, é isso mesmo, seremos campeão. Qual é a dúvida? É que eu fiquei um pouco nervoso, estou nervoso, ansioso por esse jogo, mas logo vai chegar e a irmã tem razão. Seremos campeões da Libertadores. Não entendi o motivo da dúvida, né? Mas tudo bem. Seremos. E entrando nesse assunto do futebol, o futebol é um esporte muito benquisto também, né? O boliviano gosta muito desse esporte. Eu cheguei no Brasil dia 10 de janeiro. Aí, na mesma semana, a gente teve atividades na província, na nossa congregação. Na mesma semana saiu a nota que um time aqui do Brasil tinha contratado um jogador boliviano. Eu não sei nem que time não sei nem quem é o jogador na Bolívia, e nem sei que primeira divisão não é, porque assim, dessas divisões mais baixas. Mas hoje é dia 29 de janeiro e eu ainda continuo recebendo mensagens e notificações falando dessa entrevista e dessa exaltação, porque o jogador veio fazer carreira no futebol brasileiro, essa exaltação. Eles têm uma admiração muito grande pelo futebol brasileiro, pela organização do futebol brasileiro. Você começa a conversar e eles... E Neymar? Nem me gusta Neymar, nem era da minha equipe. E como não vai ser da sua equipe? Torço para outro time. É isso mesmo. A irmã levando a bandeira do Palmeiras até a Bolívia, hein? Olha só. Mas eles têm uma admiração muito grande pelo futebol brasileiro. Muito legal. Ô, irmã, voltando agora para a missão que você está na Bolívia. Qual é o seu público? Existe alguma especificação, por exemplo, como as crianças que você trabalhou na primeira, ou os idosos que você trabalhou na sequência? Tem algum nicho específico? Sim. Na casa onde a gente mora, funciona um centro para crianças, Centro de Formação Santa Clara de Assis. Durante a semana a gente atende crianças para reforço escolar, alimentação e a parte de valores, educação e também outras atividades socioeducativas. Isso durante a semana.
Nos fins de semana, o nosso trabalho ele é direcionado à parte pastoral, espiritual e paroquial. Então, são as catequeses, são os grupos de jovens, é atividade pastoral específica. Eu também trabalho diretamente com as OMPs, que são Obras Missionárias Pontifícias, eu creio que em português vem o contrário, Obras Pontifícias Missionárias. Então, eu trabalho diretamente com também infância missioneira, jovens missioneiros, famílias missioneiras, é o trabalho específico pastoral. A gente tem esses dois braços do nosso trabalho, o atendimento às crianças e a parte pastoral, porque nós somos uma comunidade missioneira. Que legal. Ô, irmã, e você, como eu fiz essa pergunta das outras missões, você já tem um momento especial da sua passagem pela Bolívia? Ou você acha que ainda esse momento não chegou? Esse momento que vai ser marcante para a sua vida? Tem vários, porque já vai completar 5 anos que eu estou na Bolívia. Tem muitos momentos e muito especiais que eu vivi lá na missão. E um deles foi o momento que, sabe quando cai a ficha, que aquela frase que a gente usa, Deus é brasileiro, vou usar ela ao contrário. Quando eu tomei consciência que Deus é universal. Quando eu percebi que Deus escuta, reza, canta, ora com aquele povo na língua deles. Não estou falando do espanhol, não estou falando do quechua, que é a língua materna que eles falam na região onde eu estou. Mas que Deus fala na nossa língua, que Deus fala conosco na língua dele, que é o amor. Entende? Que Deus, ele está para todos. E foi quando eu descobri, um dos momentos foi quando essa ficha caiu, sabe? Que olhar toda aquela diversidade, e foi depois de algum tempo que eu estava ali, sabe? Você olhar, são tão diferentes, pensam tão diferentes, entendem a vida de uma maneira tão diferente, mas Deus está aqui. Que legal. Então, assim, essa foi uma tomada de consciência, assim por dizer, que marcou muito a minha vida. Seja, Deus é universal, a gente que tenta colocar Ele nos nossos padrões, nas nossas convicções. E outra coisa foi, a gente às vezes tem a ideia de mudar o mundo, né? A gente pensa que pode mudar o mundo, e aí você descobrir que eu posso mudar o mundo que eu sou. E mudando o mundo que eu sou, eu faço a diferença no mundo para outras pessoas. Então, assim, o mundo sempre vai estar aí, né? Sempre vão existir os grandes desafios, mas eu posso mudar aquilo que eu sou. Ainda no Evangelho de hoje pela manhã, Jesus ele compara o reino de Deus com 2 situações. Como a semente que cai na terra e que ela vai fecundando, ela vai se transformando sem que aquele que jogou a semente tenha compreensão. E aí nasce e dá frutos e produz frutos. E também compara o reino de Deus com uma sementinha de mostarda, que ela é tão pequenininha que ela é quase imperceptível aos olhos, mas que quando plantada, ela vira um arbusto, pode oferecer sombra, corrida para os pássaros, pode produzir ali. Então é isso. Ser esse grãozinho de mostarda, ser essa sementinha que cai na terra, que a gente vai ser capaz de fazer, não a diferença, mas fazer com que as outras pessoas também possam compreender que nós somos parte de um todo. Que legal. Então, é isso. São 2 coisas que mexeram assim, esse estalo que você fala, né? Alguma coisa que marcou a minha vida. E tem muitas situações concretas, mais específicas, mas essas, acho que quando a gente toma consciência daquilo que a gente é, ou para que a gente foi chamado, acho que... Que legal, irmã. Eu quero aproveitar esse momento, então, que você deixa essa reflexão pra gente, né? Uma reflexão tão legal de entender quem a gente é e o que a gente pode vir a ser, né? E fazer a diferença pro outro.
eu quero encaminhar aqui o nosso papo, infelizmente, para o final, porque a gente teria muito mais para conversar aqui. Eu acho que a irmã nos próximos dias já está retornando para a Bolívia, né? Então eu quero fazer o convite. Se a irmã retornar ao Brasil, eu quero novamente um papo, hein? Né? Quero uma conversa nova com a irmã, trazendo as novidades, como tá a missão e contando pra gente, dividindo um pouco de todo esse seu conhecimento que você pôde compartilhar aqui com a gente hoje. Só tenho a agradecer. Muito obrigado, viu? Obrigada a você, Igor, pela gentileza, por ser tão acolhedor aqui nesse lugar que tem tantas propostas, né? Tem esse projeto tão bonito, né? De buscar a luz e levar a luz às outras pessoas, né? Como o Girassol. Agradecer a toda a equipe, as pessoas que estão sonhando esse projeto juntos. Desejo que Deus abençoe, possa iluminar vocês, que seja realmente um trabalho muito fecundo e frutuoso e que nossos caminhos realmente se cruzem aí algum dia mais, né? E fica o convite, quem quiser conhecer aí a realidade, a missão, quem quiser entender um pouquinho mais o que é as Irmãs Franciscanas da Penitência, a Merchan, pode consultar a página no Facebook, Olha, isso Irmãs é Franciscanas da Penitência. A gente está à disposição, né, se alguém... Até mesmo para quando a gente fala de chamado, de escolha, eu tive pessoas na minha vida que me ajudaram nesse caminho. A gente pode ser instrumento para ajudar outras pessoas também. Sem dúvida. Então, desejar aí toda a paz, todo o bem para cada um de vocês, para suas famílias, para os seus lares, para o Grupo Girassol. Muito obrigado, irmã. Realmente muito obrigado. Em nome de todo mundo que está aqui trabalhando, de toda a equipe, todo mundo, como a irmã bem disse, sonhando esse projeto junto, eu agradeço em nome de cada um. E volte, por favor, que foi um papo muito gostoso. A gente tem certeza que vai ter um encontro logo logo, a gente vai se encontrar. E quem sabe, olha só, hein, produção? Vamos visitar a irmã lá na missão na Bolívia. O que acham disso? Não é uma boa ideia? Tem muitas notícias boas para dar de lá. Olha só. Então é isso, pessoal. Irmã, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos vocês que estão nos assistindo hoje. E acompanhe o Grupo Girassol em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, que sempre vai ter convidados tão legais quanto a irmã Vilma. Muito obrigado e até a próxima!